Bom, eu acho que a gente tem já o Alexis Fontaine. Vamos lá, Rose, apresenta o deputado. Oi, deputado, boa tarde. Bom dia, eu estou já, boa tarde. Bem-vindo ao Bastidores do Poder, deputado federal. Vamos, Rose, eu queria começar com ele por essa história do orçamento. Do orçamento, que foi pode ser, votado ontem. Deixa eu só botar no mudo aqui para a gente poder... Peraí. Configuração do... Aqui, baixar o áudio aqui. Estou em sessão, gente. Reunião, CFT. Desculpa, viu? Imagina. Okay. Casou bem na hora, né? Aquelas coisas que... Alinhamento astral aqui. Bom, deputado, muito bom dia. Ontem o Congresso Nacional acabou aprovando aí um projeto que que fura o teto em mais de 140 milhões. Como é que o senhor viu? 140 bi. Bi, eu falei mi só? Estou doido. Falou. Mas, então, eu queria ver com o senhor o que isso significa para mim e para a Rose. O senhor também vai acabar pagando a conta aí do país. Eu acho que muitas vezes a população não se posiciona, a população acha que não tem nada a ver com ela. Pois bom dia, Rose, obrigado pelo convite. É exatamente isso que você falou, Rose. Quando a gente começa a criar regras do fura-teto, né, nós estamos condenando as futuras gerações a pagar uma conta que devia ter tido responsabilidade fiscal hoje. A gente sabe a necessidade de ter recursos para o combate à pandemia, e não só comprar vacinas, não só investir em saúde, mas também ajudar empresas que tiveram suas portas fechadas, né, como o Pronamp ou aquele BEM, que é a reedição da medida provisória 936, que ajudou a poder fazer com que as empresas diminuíssem a sua jornada com redução de salários, ou seja, redução também de verbas previdenciárias e tudo mais. Só que esse orçamento é de uma insensibilidade, a gente apontou isso desde o primeiro momento, porque muitos dos deputados queriam se preservar as suas emendas parlamentares, quer dizer, eles queriam recursos para poder mandar para suas bases, para poder fazer média com seus eleitores. Tudo bem, tem muito que é investimento, mas a gente sabe que o investimento sempre vem com uma plaquinha, olha, foi o deputado tal que acabou trazendo esses recursos. E nesse momento, a gente tem que ter muita responsabilidade fiscal. O Brasil já não vai bem de economia, não tem orçamento sobrando, eu não acho correto que se endivide ainda mais as futuras gerações. Então, foi um dia ruim, o Partido Novo foi um dos poucos partidos que foi contra isso, engraçadamente, até com o PSOL, né? Interessante isso, mas a gente tem uma visão sempre de que não existe almoço grátis e que a conta vai ser paga, ou por nós, ou novamente pelas futuras gerações. E o senhor acha qual vai ser a saída do governo aí? Porque se fala em pedaladas fiscais, né, desse orçamento. O senhor acha que o governo vai publicar o orçamento com as emendas? Como o senhor vê? Rosa, justamente o que fizeram ontem é evitar uma pedalada, porque quando você tem a aprovação do orçamento pelo Congresso Nacional, não é pedalada. Pedalada é quando não existe aprovação do Congresso, e aí ele, por uma, vamos dizer, criatividade... Aquele projeto que aprovou, esse projeto que aprovou autorizando o gasto acima do teto, está livrando as costas do presidente. Está livrando a pedalada, justamente. E aí foi um acordo que o governo fez com o Centrão, fala, olha, a gente garante recursos para vocês aqui, porque eles têm uma fome muito grande de recursos, de emendas, mas vamos criar essa possibilidade de que tudo que é para a pandemia está fora do teto e aí vai poder gastar. No fundo, eles acabaram aprovando uma coisa intermediária ao decreto de calamidade pública, quando foi decretado o ano passado, que terminou no final do ano passado, né, que não entrou nesse ano, onde lá você abria realmente a porteira para poder gastar o que quer e o que não quer. Bom, deputado, o senhor falou que gerações futuras pagam essa conta. O fato é que nós temos uma inflação que, nesse momento, já se mostra preocupante. As pessoas, assim, embora a medição aí das nossas instituições apontem uma inflação X, as pessoas falam, isso daí é piada, porque a gente vai no supermercado
e o que a gente vê são preços cada vez mais altos. Parte disso pode ser creditado a entre safra, sabe, a dólar alto, enfim, não interessa. O fato é que tem uma inflação aí que preocupa. Com esse tipo de atitude do governo brasileiro e do Congresso Nacional, o que se espera para o curto prazo em relação à nossa economia? Zezé, pergunta muito boa e difícil de responder, porque o que acontece é que a curva de juros de longo prazo, que é o dinheiro que o governo pega no mercado para poder rolar suas dívidas, ela já está muito acima da Selic, né? Isso aponta tanto que juros reais aí de 10%, o governo já está pagando isso para poder rolar. Isso é falta de confiança, é simplesmente falta de confiança no governo. Curto prazo, só tem uma coisa que possa melhorar a economia, chama-se vacinação. Não temos o que fazer. Agora, eu sou um deputado muito ligado nas questões tributárias, na questão de ambiente de negócio, questão de Brasil competitivo, tanto que eu estou conseguindo as assinaturas, nós vamos começar a nossa frente parlamentar pelo Brasil competitivo, que é cortar custo do Brasil, que é toda uma pauta que já existia antes da pandemia. O Brasil é muito ruim de gerar empregos, né? Eu tenho os números do IBGE, que eu estava até estudando essa semana aqui, Zezé. A gente tem uma força de trabalho ampliada de 111 milhões de brasileiros. Registrados que estão com carteira assinada, são funcionários públicos ou militares, são 43 milhões de brasileiros, ou seja, nós temos 38% apenas de pessoas formalizadas. Os outros 62% são pessoas que estão no bico, são desalentados, são pessoas procurando emprego ou pessoas que estão fazendo alguma atividade aí sem registro. Nós precisamos conseguir gerar empregos, aqui também o número do IBGE, aqui, ó, para 32 milhões de brasileiros que não existem vagas, mesmo que procurem, não vai ter vaga para eles. Como é que a gente foca isso, Zezé? Porque houve, quando nós brincamos aqui, inversão de pauta, né? A pauta estava indo para uma reforma tributária, reforma administrativa, e de repente vem a pandemia e, opa, peraí, a pauta é outra. Só que a hora que passar essa pandemia e vacinar, e que a gente tiver controle sobre isso, o Brasil está atrasado nisso, a gente não tem dúvida sobre isso, nós vamos, passou aquela neblina, né, aquilo que estava ofuscando a nossa vista, e nós vamos encontrar o mesmo cenário, talvez até pior, porque gerou desemprego essa pandemia, quer ou não, né? Restaurantes foram fechados, lojas foram fechadas, gente que não aguentou mais e quebrou, e ainda continuando com as mesmas bases ruins econômicas. Então, para o curto prazo, eu não vejo uma boa resposta, uma resposta fácil, porque, inclusive, boa parte do que a gente precisa recuperar de emprego, de economia, são baseados em reformas estruturais, não são reformas de puxadinhos. Então, agora, deputado, se a gente precisa dessas reformas estruturais para poder conseguir ampliar e gerar empregos, o ano que vem é um ano eleitoral. Então, muito provavelmente, as reformas estruturantes, elas não acontecerão no ano que vem. Então, nós teremos um atraso ainda muito maior na economia, e a gente vai pensar nisso só depois das eleições, ou o senhor acha que é possível o ano que vem ainda se aprovar alguns projetos importantes para o Brasil? Não, Rosa, eu concordo plenamente com você. A reforma administrativa não sai nem esse ano que vem, ninguém vai mexer em reforma administrativa em ano eleitoral para poder criar inimizades, anticorpos ou perder votos. A reforma tributária tinha que andar, eu não sei por que o Arthur Lira segura essa reforma, é ele que está segurando, né? Não há motivo para isso. Ela tinha que andar esse ano para poder dar, uma sinalização boa. Talvez seja o próprio governo, Paulo Guedes, que não quer que ande esta reforma tributária, mas essa é muito boa. Eu não vi o relatório, mas eu sei que o Aguinaldo Ribeiro está muito bem orientado e com bons princípios, e preocupa muito esse descaso com as emergências do Brasil, as urgências do Brasil, do lado econômico, me fala. Mas você tem razão, assim, ele vai ser esse ano que vem eleitoral, nada anda, nada acontece, e quem está aqui pagando os impostos, que está aqui no balcão, continua, vai continuar desalentado. Eu concordo, é desesperador. E quem está desempregado continua em casa. E quem está desempregado continua em casa. Agora, eu não me espanto o Arthur Lira, não. Gente, que credencial que tinha o Arthur Lira para ser um presidente da Câmara Federal, pelo amor de Deus.
O cara só entrou lá com baita apoio do executivo, que fez tudo, enfiou dinheiro em todo mundo para poder votar nele, porque, sabe, musculatura política o cara nunca teve. Bom, musculatura política ele tem, acho que ele não tem moral, viu? É o problema. Não tem, musculatura é verdade, mas pô, pra gente aqui, a gente olhando, musculatura política, quando eu falo, é para conseguir enxergar um projeto e tocar um projeto, ser um político na essência da palavra. Nós estamos perdidos, nós estamos só com gente completamente narcisista, sabe, nos poderes da República. Tô brava mesmo. E de conflitos de interesse muito grandes, né? Eles realmente olham muito para o próprio umbigo, é uma luta. Nós, do Partido Novo, ficamos isolados praticamente, e assim, com o Maia, ele ainda dava relatoria, a gente tinha algum protagonismo. O Arthur Lira, zero protagonismo, zero. E o Novo, eu ia inclusive falar isso para o senhor, o Novo, até algum tempinho atrás, estava se comportando muito como bolsonarista, haja vista Marcel Van Hatten. Como é que está o Novo hoje? Continua bolsonarista ou deu abriu um pouquinho os olhos? Zezé, eu vou defender o Marcel Van Hatten, porque ele não é bolsonarista mesmo, apesar de que no começo havia essa imagem. Por quê? Porque a gente estava muito alinhado com o Paulo Guedes, né? O Van Hatten também tinha pautas conservadoras que eram muito realmente alinhadas com tudo que era antipetismo, que era aquela cleptocracia. Nós fomos para a rua contra todo aquele movimento que estava saqueando o Brasil. Mas, assim, ninguém votou no Bolsonaro por convicção. Eu votei no Bolsonaro por falta de opção. Literalmente é isso. Porque o que eu não queria é que o PT continuasse no poder, porque, para mim, se ele avançasse mais, ele estaria dando dois recados muito ruins. O primeiro, o crime compensa e todo mundo gosta de ser roubado, né? Então, para mim, era assim, primordial que a gente tirasse o PT. Infelizmente, o que se apresentou e que estava viável no segundo turno era Jair Bolsonaro. Era isso. Agora, Paulo Guedes é a nossa, e toda a equipe que tinha lá, Salim Matar, toda a turma do Caio Megali, Paulo Ebel, Carlos Alexandre da Costa, uma turma muito boa. Eu conheço eles pessoalmente, todos muito bons. Infelizmente, vários já saíram do governo, não estão mais lá no governo. E o Paulo Guedes, na minha opinião, está lá só para evitar o pior. Literalmente, ele está lá para segurar a bomba, porque se ele sai, aí que o pessoal pega a mão, passa a mão na chave do cofre, tá certo? E toma conta de tudo. Então, para mim, ele ainda está cumprindo uma missão muito importante. Solitário, mal compreendido, mas muito responsável com o Brasil. É ele que briga com essas coisas do orçamento. Senão ia passar direto e aí ia arrebentar, pedalar direto mesmo. Agora, a imagem de que a gente era bolsonarista era muito pela aproximação da equipe econômica que a gente sempre teve. E a gente defendia essa equipe econômica. Só que conforme a coisa não foi se apresentando, não fizeram privatizações, não fizeram reformas estruturais importantes. Na Previdência a gente defendeu bastante, porque era importante. Mas conforme foi distanciando, a gente falou assim, e aí também conforme o Jair Bolsonaro foi tendo essas atitudes dele, né, assim, irresponsáveis, inconsequentes, seja durante a pandemia, seja de autoritarismo, sinais de autoritarismo, a gente se afastou. Mas, óbvio, ficou aquela imagem, mas errada, errônea, de que nós éramos base do governo. Nunca fomos, sempre fomos independentes, de bom senso. E o bom senso dizia, reforma da Previdência é importante? Vamos apoiar. Liberdade econômica é importante? Vamos apoiar. Privatizações são importantes? Vamos apoiar. Agora, a prova, sei lá, é engraçado que o Jair Bolsonaro, no final das contas, é o comportamento pessoal dele que é muito criticado, mas o governo a gente tenta, de alguma forma, ajudar a poder passar as reformas econômicas que são tão importantes. Então, ficou essa imagem que a gente era. Mas nunca fomos bolsonaristas, eu nunca fui bolsonarista. Ninguém. Mas não rola a reforma, rolou a da Previdência e mais nada. Eu estou entrevistando o Alexis, eu vou chamar o comercial, fala para ela entrar daqui uns 5. Exatamente isso, Zé. Então ficou uma imagem que não é verdadeira, mas assim, a gente paga talvez por um excesso de querer ser independente, e aí no Brasil é tudo polarizado, ou você é uma coisa ou você é outra, não existe o bom senso, é meio maluco isso, né?
Alexis, a gente... Travou, Zezé. A instalação da CPI da pandemia no Senado Federal. Assim, o que se espera dessa pandemia? Que ela vai botar o Bolsonaro abaixo de cachorro e que vai idolatrar algumas figuras que já que haviam sido já não é desaparecido, não desapareceram, mas que haviam sido meio colocadas de lado pela política nacional, tipo o Renan Calheiros. Como é que você está vendo essa pandemia, essa CPI da pandemia que vai rolar aí no Senado? Eu vejo da seguinte forma, que é importante ter uma CPI sobre tudo o que aconteceu sobre essa pandemia, os desvios que já houveram, a incompetência que foi a gestão dessa pandemia. Isso eu acho que é realmente necessário. Eu só acho que é inapropriado o momento, porque nós ainda estamos debelando o incêndio, sabe? Começar a procurar os culpados no meio do processo de apagar um incêndio é uma loucura, isso perde energias. Se a proposta era para poder desestabilizar o governo, para deixar, fazer com que o presidente e a presidência ficassem ainda mais instável e tendo que se preocupar com outras coisas, eu acho que há quase que uma insensibilidade de quem propôs isso. Acho também que essa CPI tem que ir para os estados e municípios. Tem muito governador no meio do caminho aí que não fez a aplicação dos recursos como devia, teve muito desvio, e aí eu vejo isso como uma CPI importante para a gente passar limpo e não deixar que essas coisas sejam varridas para debaixo do tapete. Apoio. Agora, você vê que o Renan Calheiros vai ser o presidente ou relator? Já não sei. Relator. Vai ser o relator. Uhum. Quando você vê a composição do que está acontecendo, me dá medo mesmo. Lógico que dá medo. Sabe, essas coisas no Brasil são terríveis. Como é que alguém como ele está conduzindo essa CPI? Me preocupa mesmo, porque ela não seja técnica, que ela seja meramente política. Tá joia. Bom, deputado, a gente tem agora a deputada Joyce também está nos aguardando. Nós vamos ter que encerrar a entrevista com a senhora, agradecer muito para ir para um comercial e para falar com ela. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no Bastidores do Poder. Um abraço. Obrigado, Zezé. Obrigado, Rose. Sempre à disposição, viu? E um abraço aos ouvintes aí.